Estamos de volta com o nosso Bom Dia aqui pela Rádio Guaíba de Porto Alegre, transmitindo para todo o estado do Rio Grande do Sul e para todo o país pelas nossas plataformas digitais. Bom, com muito orgulho, está conosco na linha, já conversou conosco em outra oportunidade também, vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Vice-presidente, bom dia, obrigado pela presença conosco aqui da Guaíba. Bom dia, Guilherme, bom dia a todas as amigas e amigos do Rio Grande do Sul e obrigado aí por essa oportunidade de podermos trocar algumas ideias sobre os principais assuntos do momento. Bom, vice-presidente, a primeira questão que eu lhe faço diz respeito à questão do ministro da Educação. Havia uma cerimônia marcada para essa terça-feira à tarde para a posse dele e diante do que surgiu recentemente, das questões envolvendo o doutorado, o pós-doutorado dele, ao que tudo indica, pelo menos a informação que chegou até nós, é de que a posse foi adiada. Esses fatos colocam em risco a indicação dele ou a permanência dele ou a ascensão dele como ministro da Educação permanece mantida e não muda nada, do senhor Carlos Alberto Decotelli? Olha, Guilherme, eu não tive oportunidade de conversar com o presidente da República sobre esse assunto. Acredito, né, que ele deva estar analisando aí essa situação. Os dados que eu tinha, né, a respeito do professor Decotelli eram os melhores possíveis, né, por ele aliar dois fatores que eu considero extremamente importantes para alguém que fosse assumir o Ministério da Educação. Número 1, era ter conhecimento do sistema educacional e número 2, ter conhecimento de gestão pública. Então, vamos aguardar aí a decisão do presidente. Uhum. A gente já... Aliás, deixa eu chamar o Voltaire, porque ele tem uma questão envolvendo também a indicação do novo ministro da Educação. Voltaire, por favor. Muito bom dia, vice-presidente. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: os militares estariam vencendo uma guerra interna no governo contra a ala ideológica olavista à medida que ganham mais espaços ministeriais? Bom dia, Voltaire. Eu não vejo muito, né, essa questão de disputa com a ala ideológica, né, a ala olavista, né? Na realidade, o que eu vejo, né, e o que tem sido sempre o aconselhamento dos ministros que estão ali no palácio junto ao presidente, é buscar os melhores nomes para as funções, né, notadamente aí nos ministérios. Então, sempre a busca por alguém, né, que esteja, de uma maneira geral, afinada com a forma de pensar do governo, com as ideias do governo, né, mas que também, né, tenha capacidade gerencial e, principalmente, muito conhecimento do assunto no qual ele será responsável. General, nós ontem pela manhã, quando acordamos, víamos aquela sua imagem pedalando, aliás, estava firme na pedalada de bicicleta, mas sem a máscara. A pergunta que eu faço, esse é um assunto menor, mas ele tem sido objeto de, inclusive, demandas judiciais. O senhor não teme ser, assim como o presidente Bolsonaro, alvo de uma ação para lhe obrigar a usar máscara quando estiver em público, aí em Brasília? Olha, eu uso a máscara em todos os momentos. Agora, fazendo exercício físico de forma isolada, afastada, eu considero que o uso da máscara é até prejudicial porque você fica respirando um ar viciado. Eu, por exemplo, não consigo respirar, né? Agora, em todos os outros compromissos, eu estarei sempre de máscara, não deixo de usá-la. Uhum. Presidente, a gente viu no ano passado a base de muita insistência e de um trabalho do governo fortíssimo, uma reforma da Previdência absolutamente necessária ser votada e ser aprovada também. Não era a reforma dos sonhos, talvez, do Paulo Guedes, sua e do presidente Bolsonaro, mas foi aquela que o Congresso resolveu aprovar e isso foge ao Poder Executivo, né? A palavra final, nesse caso, cabe ao Legislativo. Que outras reformas o senhor imagina que a gente consiga aprovar nesse ano de 2020 em meio a uma pandemia? Dá para imaginar ainda que alguma delas passe nesse ano, presidente? Olha, eu acho difícil, né, que se aprove alguma reforma esse ano ainda, por duas razões. Em primeiro lugar, a própria questão da pandemia, que ainda vai se estender, vamos dizer assim, nessa sua fase mais aguda por algum tempo, e logo depois nós temos as eleições municipais, que pelas suas próprias características dificultam, né, o trabalho aí de concertação que tem que ser feito junto ao Congresso. O que eu acho é que nós temos que colocar essas reformas em discussão no Congresso desde já, né, para que no primeiro semestre do ano que vem, aí sim a gente tenha condições de aprová-las.
Nós não temos encontrado, General Mourão, um consenso num modelo unificado de gestão da questão da pandemia entre os poderes dos estados e o poder central. A que o senhor atribui isso e se isso é possível que se consiga um consenso ainda durante o período que vai se estender a pandemia? Olha, o que eu vejo, né, o Brasil é um país muito desigual, né? Nós temos regiões com características totalmente distintas. Nós podemos dizer que o Brasil é praticamente 5 países em um, né? Então, aquilo que é bom para o Norte e Nordeste não é bom para o Sul e Sudeste. Então, fica muito difícil, né, vamos dizer assim, uma linha de ação única para um país do tamanho do nosso. É diferente de outros países menores, como os países europeus, que são muito mais homogêneos nesses termos, né? Então, o que você nota é que compete, na minha visão, ao governo central traçar as grandes linhas, né? Ou seja, disseminando os melhores protocolos para o combate à doença e buscando o apoio logístico, seja em pessoal, equipamento, recursos, para que os gestores nos estados e municípios que têm, então, a capacidade maior de entender o que está ocorrendo na sua região, né, tomem as medidas, digamos assim, mais intensas, né? E também nós temos estados que são, né, maiores que vários países juntos, né? Você olha aí Mato Grosso, Pará, Amazonas, né, o tamanho desses estados também dificulta a tomada de decisões únicas. Uhum. O grande debate que me parece acontece hoje no Brasil, presidente, é o seguinte: de um lado, os defensores do isolamento social como, né, forma preventiva de contágio à doença, e de outro lado, uma preocupação muito grande com a questão econômica, né? A gente já tem impacto aí, desemprego, indústrias fechando, comércio também sentindo de maneira muito forte os aspectos econômicos da pandemia. Tem um caminho no meio entre uma coisa e outra que consiga contemplar tanto o cuidado com a vida, mas ao mesmo tempo entender que sem economia girando não tem dinheiro para o Sistema Único de Saúde, não tem dinheiro para auxílio emergencial, ou seja, há um ponto de equilíbrio? A gente consegue vislumbrar isso? Olha, eu acho que paulatinamente esse ponto vem sendo atingido, né, pela ação dos gestores, porque houve um momento de uma intensidade maior do isolamento, depois começou-se a liberar determinadas atividades que tinham que continuar a operar, outras, né, não pararam nunca, né? Vamos lembrar de segurança pública, né, distribuição de alimentos, o pessoal de saúde, operadores de comunicações, né, e outros tantos. Essa turma não parou de trabalhar em nenhum momento, né? Então, eu acho que é fundamental que se tenha condições de ir aferindo a curva epidemiológica o tempo todo em cada uma das regiões, e nós vamos, enquanto não tiver um medicamento eficaz ou chegue finalmente a vacina, nós vamos ter que conviver com esse ritmo senoidal. Ora mais isolamento mais forte e ora um afrouxamento aí nas medidas. Ou seja, um isolamento inteligente. Essa é a minha visão. Uhum. General, eu acompanhei a questão de uns 20 dias, talvez menos ou um pouco mais, mas algo em torno disso. Um bem fundamentado artigo seu, eu assino os dois, eu não me lembro se na Folha ou no Estadão, em que o senhor falava em linguagem jurídica. Me chamou a atenção aquilo. Eu queria lhe perguntar qual é a sua visão sobre esse inquérito, que para alguns é o inquérito do fim do mundo, que foi instaurado pelo Supremo e que está sendo conduzido pelo Supremo. Olha, essa questão do inquérito do Supremo, né, eu me manifestei a respeito dela já algumas vezes, né? Hoje nós temos uma decisão praticamente unânime, né? Foi 10-1 a decisão no Supremo pela manutenção do inquérito, mas na minha visão, né, não sou um operador do direito, sou apenas um estudioso, né, eu julgo que o ministro do Supremo, como qualquer outro cidadão, como eu mesmo, né, se for caluniado, ofendido, ameaçado, eu irei à polícia, farei um boletim de ocorrência, como consequência a polícia vai investigar, o Ministério Público vai acompanhar, se for verificado que há um crime, haverá uma denúncia, o juiz vai acolher ou não essa denúncia e o processo legal, será então realizado. Eu acho que no momento em que o Supremo age como polícia, procurador e juiz, a coisa fica um tanto complicada. Essa autossuficiência, né, que o Supremo meio que se auto-instituiu também, né, presidente? Eu acho que, mas
a decisão está tomada, vamos ver aonde vai chegar isso aí. Não falha o Congresso, digamos, o Senado em especial, nessa hora, porque a gente tem um sistema de pesos e contrapesos. E os poderes, eles se fiscalizam entre si, né? Então, a gente tem um legislativo que, digamos assim, serve como uma espécie de balança para o Poder Executivo. Agora, o Supremo Tribunal Federal, embora seja a última instância, ele também tem limites nas suas atribuições legais. E a quem cabe fiscalizar isso é o Senado. Já houve uma tentativa de uma CPI da Lava Toga, existem pedidos de impeachment contra alguns ministros da Suprema Corte Brasileira. O senhor vê uma omissão do Senado nessa hora, nesse episódio? Eu não coloco omissão porque é uma questão política, e toda a questão política ela é complicada, são visões distintas, né? Nós temos um sistema político partidário muito fragmentado, diferentes interpretações. Então, não digo que haja uma omissão do Senado. Eu vejo que o Senado tem discutido muito isso aí. Tem um grupo lá dentro que é aquele chamado de Muda Senado, né, que durante algum tempo advogou por essa CPI aí, a chamada Lava Toga, né, mas o assunto terminou por não prosperar, até por causa da própria pandemia. É um momento difícil, é um momento complicado. Mas eu ainda espero, né, que esse inquérito conduzido, né, aí pelo STF, ele termine sendo feito da melhor forma possível, sem atropelar mais, né, digamos assim, o Estado de Direito. General, tem até uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal inibindo o Exército como poder moderador, mandando uma mensagem que ele não pode se imiscuir como poder moderador nos conflitos entre os poderes. A indagação que lhe faço lhe incomoda que, por algumas representatividades bem expressivas da República, os militares e o Exército seja associado à figura de modelos autoritários? Olha, eu acho que ninguém gosta de estar associado, né, a figuras, figuras de retórica como essa, né? Essa questão, né, das Forças Armadas como poder moderador, né, não foi uma discussão colocada por integrantes das Forças Armadas, foi algo colocado, vamos dizer assim, via formadores de opinião, né? O STF terminou por se pronunciar e as Forças Armadas, elas são defensoras da democracia. É muito claro, está na missão constitucional, quando as Forças Armadas têm a missão de garantir os poderes constitucionais, elas são defensoras da democracia, como está também no artigo 5º da nossa Constituição. Eu não vejo esse assunto levado dessa forma, eu acho que houve muito barulho por nada nisso aí. Eu lhe fazer uma pergunta sobre o seu perfil, né? O senhor vem das Forças Armadas e agora um político, né? Iniciando uma carreira, quem sabe, talvez. Mas antes disso, sobre esse assunto, acho que o Jurandir tem um questionamento, o nosso decano aqui do Bom Dia da Guaíba. Jurandir. General Mourão, uma satisfação e uma honra mais uma vez estar conversando com o senhor aqui no programa. Saiba que aqui neste programa o senhor tem um grupo de patriotas que torce pelo sucesso do nosso governo. E dito isso, eu gostaria de saber do senhor a respeito destas manifestações que têm acontecido, como domingo passado ainda, de frente ao Palácio do Planalto, em que os manifestantes, dando apoio ao governo, mas portam cartazes que se contrapõem aos preceitos democráticos, como inclusive pedindo a volta de uma ditadura. Eu lhe pergunto, isso não atrapalha o governo, que a gente sabe que é um governo democrático e quer manter esses preceitos da democracia? Jurandir, prazer aí em falar contigo. Olha, a questão toda está colocada de uma forma muito simples para mim, né? Manifestações antidemocráticas, né, são aquelas onde você realmente ataca de forma incisiva, né, e busca derrubar o sistema, né? O que eu vejo muito é opiniões de pessoas aí, grupos minoritários, são grupos minoritários, esses que advogam por fechamento do Congresso, fechamento do STF, intervenção militar, são grupos minoritários. Assim como você também vê aí pela parte da esquerda grupos minoritários que ainda andam aí com os emblemas da foice e martelo, né, que são uma daquelas ditaduras mais odiosas que já houveram no mundo e a que mais matou, né? Então, eu vejo isso muito claramente como manifestação, não passa disso. Agora, a partir do momento em que se passa das palavras a ações que sejam realmente
intimidatórias e perigosas, aí a lei existe para botar essa turma no rumo certo. Houve algumas prisões recentemente, presidente, e aqueles que são defensores, digamos assim, ou desses grupos, disseram que, na verdade, aquilo ali se enquadraria dentro da liberdade de expressão. O senhor acha que houve um exagero ou houve, de fato, se ultrapassou a linha nesses episódios? Vou citar aqui como exemplo a prisão da menina lá, aquela Sarah Winter. Sarah Winter? É. Olha, na minha visão, né, acho que houve exagero nisso aí. As ações desse pessoal, para mim, era coisa de juizado de pequenas causas, né? E uma vez comprovado que houve o excesso, como o cara aquele que lançou fogos de artifício na direção do prédio do STF e outras manifestações que ocorreram, essa turma vai pagar a cesta básica, vai pintar a escola, não precisa prender esse pessoal. Vamos lembrar que em 2014 a turma invadiu ali o STF, quebrou os vidros todos e foram apenas autuados. Ninguém foi preso. Né? Então está havendo uma interpretação distinta sobre atos até piores que já ocorreram no passado. Presidente, depois a gente queria falar sobre a Amazônia também. Nós estamos terminando o nosso tempo aqui, viu, Guilherme? Mas duas perguntas muito rápidas, por favor. A primeira delas, a penúltima, melhor dizendo, é a seguinte: a gente vê, às vezes, pelo próprio jeitão dele, o presidente Bolsonaro, às vezes acaba trazendo declarações mais fortes, mais polêmicas, enfim, o próprio general Augusto Heleno, e a gente vê no senhor uma espécie de bombeiro, muitas vezes, com declarações e falas mais ponderadas, enfim. O senhor se vê dessa maneira, como uma espécie de bombeiro do governo federal? Eu nunca me vi dessa forma, né? Eu, desde o começo, procurei interpretar qual seria a missão do vice-presidente, né? Uma vez que a nossa Constituição não dá atribuição nenhuma ao vice-presidente, ele é apenas o substituto eventual do presidente e ficar em condições de receber tarefas, né, extraordinárias por parte do presidente. Eu procurei estabelecer ligação, né, com parcela da sociedade, de forma a transmitir de forma clara, precisa, concisa, as nossas ideias e, ao mesmo tempo, auxiliar o presidente nessas ligações. Então, é dessa forma que eu tenho procurado agir, né? Precisamente sendo um escudo e uma espada do presidente da República. Bom, general, queria, para concluir, então, da minha parte, duas perguntas numa só, rapidinho. Eu noto quando o senhor fala, o senhor tem um certo entusiasmo com o tema do controle do desmatamento da Amazônia, daquelas ocupações por lá. E a outra questão esse paralelo do governo envolvendo o Queiroz sumido, o filho do presidente envolvido, uma associação com essa turma lá do Rio, isso atrapalha o governo? Vamos começar aí pela questão do Queiroz, né? No caso do Queiroz, desde o ano passado, quando surgiu isso aí, o presidente foi muito claro, né? Ele disse que quem errou paga. Então vamos aguardar, existe um processo correndo lá no Rio de Janeiro, né? Várias acusações já foram publicadas aí pela imprensa, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando, né? A Polícia Civil do Rio está agindo, né? O caso agora passou para um juizado especial lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então vamos aguardar o prosseguimento disso aí, né? É óbvio que toda essa celeuma prejudica, vamos dizer assim, o governo no momento que o governo tem que estar abordando assuntos dessa natureza. Em relação à Amazônia, né? A Amazônia, a diversidade que lá existe, né? As capacidades que estão dentro do território amazônico, elas têm que ser aproveitadas, né, sem que haja a destruição da natureza, respeitando, né, o nosso Código Florestal, que ele permite que 20% da terra seja explorada e 80% seja preservada. E para isso, nós precisamos atuar, né, na fiscalização das propriedades existentes e também, né, regularizando, né, todas aquelas pessoas que já estão assentadas lá há muito tempo, né? Para que se tenha uma ideia, nós temos quase 500 mil famílias assentadas pelos governos federais e estaduais que não têm título de terra. Então nós temos que providenciar isso aí. E por isso, o projeto de lei 2633, que está no Congresso, que ele resolve 90% das propriedades, mas não da terra. É só 50%. Os outros 50%, aí nós vamos discutir
e ver como é que soluciona isso. Uhum. Vice-presidente Hamilton Mourão, obrigado pela atenção mais uma vez com a Rádio Guaíba de Porto Alegre, e eu renovo o convite. Quando vier ao Rio Grande do Sul, por favor, venha aos nossos estúdios para que a gente possa ampliar esse e outros assuntos aqui com os nossos ouvintes. Será um prazer recebê-lo. É uma satisfação muito grande poder ter conversado com vocês por meio da Rádio Guaíba, que desde a minha época de menino, aí nos anos 50, aí na nossa Porto Alegre, né, no tempo que a televisão era um luxo e a nossa diversão era ouvir o rádio. Um abraço para vocês. Hein? Um grande abraço. Mais uma vez, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, falando conosco. Zé Aldo, não há tempo para mais nada, encerramos aqui o nosso Obrigado, general. Obrigado. E... já desligou. E a gente agradece a assessoria, né, por ter viabilizado. Parabenizo o Giovanni Gaforelli mais uma vez por ter conseguido, né, colocar na linha conosco o vice-presidente Hamilton Mourão. E o Bom Dia de hoje vai ficando por aqui desta terça-feira. A todos uma excelente terça. Fiquem com o José Aldo Pinheiro. A gente já se despediu aqui do Voltaire e também do Jurandir Soares, agradecendo a confiança e parceria também de Zafari Bourbon, Economizar